Vamos ampliar esse assunto agora com o especialista em crédito rural, Davi Télio, que é diretor de estruturas financeiras da Terra Magna. Boa tarde, Davi. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, uma grande honra estar aqui com vocês novamente. Davi, a suspensão dos financiamentos acontece em um momento em que os produtores plantam a segunda safra de milho, colhem a soja e iniciam a colheita de arroz. Até que ponto essa paralisação impacta a produção agrícola no país? Nós tivemos aí sinais claros e visíveis desde o segundo semestre do ano passado, quando teve uma queda substancial do volume de desembolsos que ocorreram através do crédito rural, que foram 22% mais ou menos inferiores ao comparado de 23%. Na medida que isso começou a acontecer já no segundo semestre, os segmentos especialistas, o mercado já estava recebendo sinais que alguma coisa iria acontecer a respeito, porque percebemos uma distância importante no que diz respeito à variação e juros mais altos nesse momento. Porque quando o governo aprovou o Plano Safra lá em julho do ano passado, nós tínhamos uma Selic de 10,5%, hoje é 13,25%. Então, só nesse ponto existe 2,75% corroendo parte desse orçamento. E se pôr isto também na mesa, junto com as dificuldades que o governo federal vem lidando com o orçamento fiscal, com as condições de lidar com a política fiscal do país, nós percebemos claramente que, independente de aprovar o Plano Safra, o plano novo agora do orçamento do governo, o Plano Safra deve ficar estacionado por conta da falta de recursos. Mas a boa notícia, nós temos um quesito muito importante. No momento que está tendo a colheita, está havendo o plantio da safrinha de outras culturas, nós já estamos enxergando o mercado de crédito privado assumindo esse protagonismo. Nós estamos vendo bancos públicos, privados e, principalmente, mercado de capitais entrando nessa vez do jogo para fazer a substituição e colocar recursos na mão do produtor. E nós estamos falando, evidentemente, do produtor empresarial, que é o médio e o grande, é aquele que produz os grandes volumes de alimentos. Então, realmente, o setor vai sentir essa falta de subsídio, de apoio, principalmente num quesito mais importante. A rentabilidade do produtor já vinha caindo desde 2023. Ele teve uma queda muito abrupta da rentabilidade em 23, piorou em 24, e hoje, com os preços atuais, não tem uma condição tão favorável. Então, o que significa que o aumento dos juros sem o Plano Safra, ele vai pagar mais caro, claro, porque o mercado de crédito privado custa mais caro. Mas esse mais caro, o produtor não consegue repassar para a soja, o milho, o café, o algodão, porque é preço de traders controlado em bolsa de valores. Davi, nós estamos há 4 meses do fim da temporada. Quais são os produtores que, em geral, buscam por recursos do Plano Safra, geralmente nessa fase da temporada? E a grande pergunta, quem estava contando com esses recursos, o que fazer daqui para frente? É de fato procurar recursos privados, como você citou? Olha, é muito importante esse momento. Você tocou num assunto extremamente importante. Essa fase para a agricultura empresarial é aquisição de insumos de fertilizantes para soja verão 25-26. Começa agora uma grande campanha em todo o Brasil, com todas as indústrias, vindo produtos do exterior com foco nessa posição para essa tomada de decisão. A questão é que todos estavam se preparando, cada um com as suas limitações, evidentemente, para tomar primeiro este recurso. Como ele não é o suficiente normalmente, aí ele vai para o mercado de crédito privado. Então, o que vai acontecer é que vai haver um encarecimento desses juros para que ele tome decisões, e ele vai ter que tomar decisões, não tem outra solução. Então, a recomendação é: começa a procurar hoje o mercado de crédito privado, não deixe para a última hora,
não fiquem sentados aguardando uma decisão do orçamento e voltar o Plano Safra novamente, porque isso pode fazer com que você perca oportunidade de janela importante para aquisição. Vamos lembrar um pequeno detalhe. Nós temos aqui uma condição de que o mercado de crédito privado já está atingindo R$ 1 trilhão. Aí muita gente questiona, eu coloco para todos a mesma posição. Se o agronegócio, em toda a cadeia de suprimento agropecuário, está usando em torno de 1 trilhão entre bancos públicos, privados e mercado de capitais, que é muito importante, esses juros estão sendo acomodados. A única diferença é que as margens do produtor estão sendo sacrificadas e ele deixa de fazer investimentos de abertura de área, abrir áreas degradadas, ou investimento em tecnologia e também não conseguir se desalavancar com endividamento. Davi, a gente tem tempo só para mais uma perguntinha. Queria saber se, de alguma forma, essa medida ela impacta quem já tinha tomado crédito e se, na sua opinião, se o orçamento demorar para ser votado, essa decisão ela também pode se estender para as linhas do Pronaf Custeio que ficaram de fora dessa decisão? Olha, a decisão foi clara. Hoje tem muito produtor que estava com limite aprovado, documentos ok. Se o desembolso não ocorrer, ele está fora. Então, quem está ansioso, dizendo que já tinha aprovado, o gerente deu ok, estava tudo certo, registrado a CPR ou hipoteca, está fora. Porque enquanto não foi feito o desembolso, não aconteceu a operação, então ele está fora do plano real, do plano safra. Agora, a questão da condição de quem vai continuar operando, eu volto a confirmar o que eu sempre digo. A agricultura familiar é importante continuar com o Pronaf, ela é responsável por uma boa parte do suprimento e alimentos para a população, e enquanto ajudar essa definição de classe, que é a agricultura familiar, você ajuda a reduzir a inflação na mesa do trabalhador. Não é todo o alimento, evidentemente, mas é uma boa parte onde entra o hortifruti. Então, essa classe é importante ser assistida, deve ser continuada, e eu digo ainda mais, o governo deveria ajudar a estender para chegar mais na mão deles quem precisa tomar esse dinheiro e não sabe como fazer. Então, esse tem sido a receita do bolo. Eu quero agradecer o Davi Télio, que é especialista em crédito rural. Muito obrigado mais uma vez.